respirar, que a foto eu vou tirar. Depois de uma edição de gênio, no Instagram eu vou postar. Logo de manhã já tiro uma foto. Olha só que lindo o meu café. Saindo de casa uma foto do céu. Olha que beleza o meu pé. Meu cabelo voou. Eu tirei uma foto sem querer. Na verdade foi de propósito. Postei no Instagram só pra você ver. Eu fui no shopping, não chamei você, mas você já descobriu, tu viu a foto que eu postei com as amigas no Instagram. 1 milhão de hashtags no Instagram. Então para de respirar, a foto eu vou tirar. E depois de uma edição eu vou postar no Instagram. Vou postar lá no Instagram. Olha só que lindo esse cachorro. Eu posto e você curte porque tá com dó. Tiro foto de lado na frente do espelho, porque de lado o meu peito fica maior. Olha o meu pé e adivinha aonde eu estou. Só mudo o lugar e pareço mais retardado do que já sou. Meu Deus, não tenho seguidor no Instagram. O que é que eu vou fazer? Já sei, me segue que eu te sigo de volta. Curte 5 fotos minha no Instagram. Então para de respirar, a foto eu vou tirar. Depois coloco um filtro pra postar lá no Instagram. Pra postar lá no Instagram. Pra postar lá no Instagram. Essa foto não posta, carai. O vizinho desligou o Wi-Fi. Como é que eu vou ficar? A bosta do meu chip é da TIM. Eu preciso de likes pra mim. Como é que eu vou postar? Instagram. Esse asfalto tão lindo no Instagram. Boa tarde. Palmas para o Whindersson Nunes. O que vocês viram aí é um vídeo de um camarada lá de Teresina chamado Whindersson Nunes. No canal dele no YouTube, ele tem 1.400.000 seguidores. Ele tem o maior canal do nosso Nordeste e a gente aqui no Sul, como eles chamam, né? Talvez não conheçam e admirem tanto o trabalho dele. E eu escolhi passar esse vídeo incrível, quase que genial, do nosso amigo Whindersson. Inclusive, depois, se vocês quiserem entrar lá no YouTube e assistir um vídeo dele explicando por que ele se chama Whindersson, aconselho também. Resolvi começar essa discussão com vocês sobre o Instagram com esse vídeo, porque ele justamente vai apontando ali uma série de questões que a gente está vivendo hoje, né? Nessa revolução que o Instagram trouxe para o nosso comportamento e para a forma como a gente está utilizando as redes sociais. E me traz também um olhar para uma questão que eu acho bem interessante, que um autor americano fala, que uma revolução ela não acontece quando a gente adota novas tecnologias. Ela acontece quando a gente adota novos comportamentos. E esse novo comportamento pode, sim, ser influenciado por uma tecnologia. Então, a proposta que eu faço para vocês, nesse tempo que a gente tem aqui para discutir um pouco mais sobre o Instagram, é deixar de lado a discussão da plataforma em si, qual que é a feature que ela tem, o que ele vai lançar, o que vai deixar de lançar, e passar a entender por que as pessoas estão utilizando o Instagram tão intensamente. E mais do que isso, quais são as oportunidades que as marcas podem ter de utilizar o Instagram para se aproximar dos seus consumidores, das pessoas com as quais ela quer estabelecer relações. Então, vamos lá. E para falar um pouco sobre comportamento, né, explorar um pouco essa ideia, eu acho que seria interessante a gente começar explorando um pouco a dimensão do Instagram hoje. Acho que todos vocês já devem saber que hoje a gente está falando de uma rede com 200 milhões de usuários no mundo. Aqui no Brasil, apesar de não ser um dado oficial, a gente estima ter 17 milhões de usuários, seria a 5ª maior comunidade do mundo.
Por dia, são publicados 60 milhões de novas fotos no Instagram e o tempo médio que um usuário fica na rede por mês é de aproximadamente 257 minutos. Ou seja, é uma coisa extremamente intensa a relação que hoje a gente tem com essa rede social. Mas o que para mim me assusta mais, me impressiona mais, é justamente esse comparativo aqui. Veja só. Se você for somar todas as fotos que estão publicadas hoje no Instagram, a gente vai ter um volume de fotos de 20 bilhões lá armazenadas no Instagram. A maior concentração de fotos que a gente tem físicas, né, impressas, ampliadas, que existe hoje no mundo, está lá na Biblioteca do Congresso americano. E eles têm lá, nessa biblioteca, nesse acervo, 13,7 milhões de fotos. Só para a gente conseguir entender do que eu estou falando aqui, de um lado, se a gente fosse tentar ver as 20 bilhões de fotos ali que estão publicadas no Instagram versus esse maior acervo de fotos que existe no mundo, a gente estaria falando de uma proporção de 1.460 vezes maior. É, sem sombra de dúvidas, um comportamento que aconteceu nos últimos 4 anos, porque, afinal de contas, o Instagram está aí desde 2010. O que explica essa loucura? Por que a gente está utilizando essa rede tão intensamente? Por que a gente abraçou ela com tanta força que faz com que a gente altere o nosso comportamento e aí, quando o Whindersson chega e faz um vídeo como esse, a gente se reconhece ali naquela sátira, naquela paródia que ele fez? Eu nunca tirei foto do meu pé, mas tudo bem. Depois, se vocês quiserem entrar lá, vocês vão ver que eu já cometi algumas das questões que ele colocou ali. Para a gente tentar responder essa pergunta, eu queria falar um pouco sobre comportamento. E aí eu vou propor algo que é um pouco diferente desse tipo de discussão que geralmente a gente faz. A gente fica muito preocupado em falar do futuro. Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima feature? O que vem por aí? Qual que é a próxima tendência? As 5 coisas que vão acontecer no mundo no ano que vem? Perguntas, muitas delas ficam sem respostas. E o que eu acho mais interessante é que, às vezes, as respostas para as perguntas que a gente está fazendo estão no passado e não necessariamente no futuro. E aí eu queria chamar a atenção para vocês de 3 elementos que talvez expliquem essencialmente como que a gente chegou aqui. O primeiro deles está relacionado justamente ao universo da fotografia, ou à magia da fotografia especificamente. Alguém consegue reconhecer esta foto? Não dá nem para entender direito o que é a foto, né? Mas, para quem não sabe, essa foi a primeira foto que o homem tirou na história da humanidade, lá em 1826, por um francês, um cientista francês chamado Joseph. Essa foto, não sei se dá para entender direito, mas ela ali é uma janela de uma casa dele, você vê ali um pátio, tem uns prédios ali do lado, e etc. E até então, até ali 1826, muito da nossa humanidade já tinha testado com lentes, tentando sensibilizar papel e algumas placas metálicas com aquela luz que entrava pela câmera escura, etc., mas ninguém tinha conseguido congelar o momento. A grande dificuldade, ou a grande corrida que existia nesse universo das pessoas entusiastas dessa questão, era justamente como que eu conseguiria congelar aquela imagem num papel ou numa placa metálica para que daqui em diante ela fique ali como se fosse um quadro, como se fosse uma pintura. E foi isso que ele fez há quase 200 anos. Dali em diante, muito aconteceu no universo da fotografia, evoluiu até o momento que a gente está hoje. Mas uma questão ela se torna inteiramente relevante e coerente desde aquele primeiro instante daquela descoberta até hoje. Tem um fotógrafo americano chamado David Griffin que ele fala justamente isso. O poder da fotografia é essa promessa que ela nos dá de congelar aquele instante importante para a gente, para a eternidade. Então eu estou vivendo um instante que eu nunca mais vou ter condição de viver aquele instante novamente, e uma forma de eu tentar abraçar com muita força aquele instante que eu estou vivendo é tirar uma foto. Porque aí, naquele congelamento, eu vou ter a garantia de que eu vou ter memória e vou ter lembrança daquilo que eu estou vivendo naquele momento. E talvez, justamente esse ponto nos explica questões como essa. Em que, quando você vai visitar a Mona Lisa, entre você e o quadro, tem um exército de pessoas não necessariamente preocupadas em observar o quadro, e sim em registrar que ela está ali à frente da Mona Lisa. O que está acontecendo ali? É uma vontade, é uma conquista muito grande poder estar à frente daquilo que eu projetei, sonhei e vivenciei a oportunidade de estar naquele museu vendo aquele quadro. E, para mim, talvez seja muito pouco poder só viver e experienciar aquele momento. E aí, uma forma de eu conseguir eternizar isso é eu tirando aquela fotografia, que com certeza vai ficar uma grande merda, e que depois eu não vou fazer nada com essa fotografia. Mas ela me dá essa promessa de que, se um dia eu quiser tentar viver novamente aquele instante,
é só eu voltar naquela foto e eu vou conseguir vivê-lo novamente. Talvez esse seja um dos ingredientes que explique um pouco do que a gente está vivendo hoje, mas tem outros também. O segundo deles é um pouco mais recente. A gente está falando de um fenômeno que começou a acontecer ali por volta do início dos anos 2000 e que vem se desenvolvendo até hoje, que é a questão das câmeras no bolso de todo mundo, né? Hoje em dia, a gente tem no nosso celular, nos smartphones, uma câmera que nos possibilita fazer várias coisas, como, por exemplo, tirar fotos em todos os momentos que a gente está no dia, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2013, no ano passado, foram vendidos no mundo 63 milhões de câmeras point and shoot. Aquela câmera que não é a profissional, que a gente antigamente tinha e que a gente sempre levava para todos os lugares, que a gente achava que seriam vivências importantes e que a gente teria interesse de congelá-las de alguma forma. No ano passado, a gente teve no mundo inteiro a venda de mais de 1 bilhão de celulares, todos eles capacitados com uma câmera. Vamos pensar que tudo bem que a gente está falando de um universo que existe uma queda muito grande de vendas dessas câmeras, porque, afinal de contas, para que elas servem? Né? Muitos de vocês já devem ter vivido uma experiência do tipo, vou fazer uma viagem, peguei aquela câmera, coloquei na mala e ela ficou na mala até o dia que eu voltei, porque o meu telefone me serviu para tirar todas as fotos que eu tinha interesse daquela viagem. E aí, nessa hora, a gente começa a perceber que, uma vez que eu tenho sempre no meu bolso a possibilidade de registrar aquele momento, eu me sinto muito mais estimulado a tirar essas fotos. E eu preciso fazer alguma coisa com essas fotos. O nosso querido Sebastião Salgado, que todos vocês devem conhecer, ele fala algo bem interessante, né? Que essa história de celular com câmera está fazendo com que as pessoas passem mais tempo tirando fotos do que necessariamente vendo essas fotos depois. E faz sentido. Desafio vocês a ver cada uma de todas as fotos que vocês já tiraram na vida desde que vocês compraram um smartphone. Vai ficar muito tempo, vocês vão ficar muito tempo navegando naquelas fotos ali. Sem dúvida, o que a gente está vivendo hoje é a capacidade de geração de imagem muito mais grande, muito maior, muito mais intensa do que a gente vivia até recentemente. E um terceiro elemento, que eu acho que é muito importante, está intimamente relacionado a esse que a gente falou, é a questão do vício do celular, que não necessariamente nos explica por que a gente está tirando tanta foto, mas sim por que a gente consome tanto aquilo que a gente vê nas redes sociais e, mais especificamente, aqui no Instagram. Existe uma estimativa que diz que hoje, no nosso comportamento atual, a gente tem ficado 23 dias, se a gente somasse, por ano, olhando para a tela do celular. É um fenômeno que está acontecendo muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente está em contextos sociais que espera-se que vocês tenham uma relação social com as pessoas que estão do seu lado e você acha mais interessante ter uma relação social com outras pessoas que não estão do seu lado, porque você tem um dispositivo que te conecta a um mundo de gente por ali. E, do ponto de vista de consumo, o que está acontecendo é que, no nosso dia a dia, toda vez que a gente tem a oportunidade, um tempo que a gente enxerga como um tempo que não tem nada para fazer, uma fila de banco, um elevador, uma aula chata, alguma coisa assim, qual que é a primeira coisa que você faz? Tirar o celular do bolso e começar a ver algo que possa ser mais interessante do que aquilo que você está vivendo naquele momento. E, nessa hora, as redes sociais, e o Instagram está embarcado dentro dessa história, se torna um dos tipos de conteúdo mais interessantes, porque eles estão todos fragmentados, são pequenas pílulas, é muito rápido, é muito fácil você consumir esse conteúdo e tentar matar aquele tempo através daquele conteúdo que está disponível na rede social. Vamos recapitular. Se a gente pegar esses 3 ingredientes, a magia da fotografia, que está com a gente há mais de 200 anos, a questão das câmeras no bolso, a nossa possibilidade de registrar cada um dos momentos que a gente está vivendo, que está com a gente há pouco mais de 10 anos. Se a gente pegar esse vício que a gente tem de sempre estar consumindo conteúdo no celular, jogar isso tudo dentro ali de uma panela para tentar construir alguma coisa, talvez a gente consiga ver que a gente está falando de um contexto perfeito para surgir uma rede social como o Instagram. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o Instagram não foi o primeiro aplicativo de fotografia para os smartphones. Sem sombra de dúvidas, quando ele foi lançado, já existiam centenas de aplicativos disponíveis para os usuários de smartphones melhorarem suas fotos ou tirarem fotos com uma promessa de que elas seriam mais interessantes. Por um outro lado, o Instagram também não foi a primeira rede social. Não foi o primeiro ambiente onde você poderia interagir com outras pessoas com as quais você tinha interesse de estabelecer um relacionamento. O que ele fez, na verdade, foi juntar esses dois universos com uma maestria muito interessante. De um lado, um aplicativo que te possibilitava não só tirar fotos, mas principalmente transformar aquelas fotos em algo mais interessante, mais atraente, mais bonito, que você tem mais orgulho de mostrar
para as outras pessoas. Por um outro lado, uma rede que possibilita que você divulgue aquilo para os seus amigos e, mais do que isso, para que você consuma aquilo que os seus amigos estão fazendo. Na hora que você junta esses dois universos, você tem ali o cenário ideal, o momento mais interessante para você lançar um Instagram. E reforço para vocês, gente, estamos em 2014, foi há 4 anos. O que vocês fizeram nos últimos 4 anos? Tudo isso que a gente está vivendo hoje no Instagram aconteceu nos últimos 4 anos. Na hora em que a gente vive um contexto como esse, a gente acaba transformando essas relações das pessoas com esse tipo de conteúdo numa oportunidade super interessante para as marcas. Todo lugar que você vê potencialmente a possibilidade de juntar um grupo de pessoas com as quais você pode se comunicar é, por essência, um lugar onde as marcas têm interesse de estar. E é aí que a gente começa a ver como que as marcas estão se aproveitando desse universo do Instagram, dessa rede social. Hoje, em 2014, em novembro de 2014, isso não fazia sentido há 1 ano, 2 anos, não sei se vai fazer sentido daqui a 1 ano, 2 anos, mas a realidade atual é que o índice de engajamento que uma marca pode ter numa rede social como o Instagram chega a ser 15 vezes maior do que o índice de engajamento que ela pode ter no Facebook. Por que isso? Se você for analisar esse gráfico e entender um pouco o que tem nesse eixo vertical aí, que é a taxa de engajamento, e o eixo horizontal, que é o tamanho da comunidade, você vai ver que o Instagram é a rede social que tem potencialmente a melhor oportunidade para você interagir com os consumidores. Por quê? A gente está vendo ali que a taxa média de engajamento do Instagram é de 1,53%. Enquanto a taxa média de engajamento atual de uma marca no Facebook é de 0,1%. A audiência que a gente está vendo é significativa no Instagram e passa a ser relevante para as marcas poderem estar ali também. Vamos lembrar que, se vocês têm o hábito de utilizar o Instagram, muito provavelmente vocês têm um comportamento que é navegar em todas as últimas fotos que foram publicadas na rede, até a última foto que você tinha visto da última vez que você entrou na rede social. Isso significa que você consome 100% do conteúdo publicado nessa rede. E que na hora em que você opta por seguir uma determinada marca ou até mesmo um usuário, você está optando por consumir 100% desse conteúdo. E por isso que o Instagram é muito interessante e muito importante para se desenvolver uma estratégia de comunicação atualmente dentro do contexto das redes sociais. Mas isso não significa que seja simples. O caminho, muitas vezes, ele não é só você construir ali um canal e você vai ter algumas centenas de milhares de seguidores te seguindo ali dentro daquela rede. Eu vou falar para vocês alguns dos caminhos que a gente tem observado as marcas seguindo dentro do Instagram. Não como uma fórmula da verdade ou como uma receita de bolo para vocês seguirem, mas mais no sentido de chamar a atenção e provocá-los para que vocês reflitam que, se vocês têm o desafio de serem responsáveis pela gestão de uma marca nessa rede, existem ali alguns aprendizados que vocês podem seguir. O primeiro e mais óbvio deles é a gente ver as marcas criando seus próprios canais na rede. Muito simples, você chega lá, é gratuito, publica ali, faz ali o seu cadastro e, a partir desse momento, você começa a estar apto a receber seguidores e publicar o seu conteúdo. Se a gente fosse ver, dentre as 100 marcas mais valiosas do mundo, publicada aí pela esse índice da Interbrand, lá em 2012, a gente tinha, dessas 100 marcas mais valiosas do mundo, 54 delas apenas utilizavam o Instagram. 2 anos depois, hoje a gente tem 86 dessas 100 marcas. Ou seja, existem apenas 14 marcas das mais valiosas do mundo que ainda não entenderam que o Instagram é um canal de comunicação. A gente está vendo uma grande chegada de marcas dentro dessa rede, que provavelmente vai seguir um modelo muito próximo do que a gente viu acontecendo com o Facebook há aproximadamente 5 anos. A descoberta do Instagram enquanto uma rede de se interagir com os consumidores. Essas são as 5 marcas que têm o maior número de seguidores, não necessariamente os maiores engajamentos dentro do Instagram. Percebam que existem algumas coerências ali entre elas, né? E que a gente vê ali marcas muito relacionadas a ditarem ali algumas questões de moda, GoPro é bem interessante, Starbucks por algumas questões, enfim. Esse não é o ponto. Eu acho que o ponto é a gente entender que dessas,
Por exemplo, se a gente pega a Nike ali, que ela tem 7,7 milhões de seguidores no Instagram no mundo, a cada post que ela faz na rede, ela tem potencialmente a possibilidade de atingir mais de 7 milhões de pessoas. Diferente do que a gente vive em outras redes sociais, que mesmo que elas tenham elementos de favorecer o consumo daquele conteúdo e disponibilizar para todos os seus seguidores, não necessariamente ela tem um volume naquela comunidade que vai ser tão relevante e tão amplo quanto o que a gente tem hoje no Instagram. Porém, quando a gente olha, parece que é muito fácil, né? É só você criar um canal, começar a postar algumas imagens ali e você efetivamente vai poder dizer que é uma marca de sucesso no Instagram. O que a gente tem observado é o contrário. Tem muita gente, não necessariamente essas 5 marcas, muito pelo contrário, mas quando a gente olha as outras marcas que estão na rede, que estão cometendo erros muito graves lá dentro. Erros porque não necessariamente elas estão entendendo que o Instagram, originalmente, é uma rede social de fotos originais. E que, se você tem interesse de estar nessa rede e de ser escolhido por um consumidor para que esteja na timeline daquele consumidor, você tem que respeitar algumas regras, alguns códigos, algumas linguagens que são importantes e inerentes daquela rede especificamente. A gente vê muita marca publicando imagens ali extremamente manipuladas, posts com texto, posts com marca d'água da marca em cima, posts que essencialmente foram manipulações de imagem no Photoshop com contextos extremamente surreais que jamais poderiam ser uma foto original. E isso gera um engajamento lá embaixo. As pessoas não têm interesse. O que dita essa rede são fotos. Se você tem interesse de criar ali um canal para a sua marca, você tem que entender que você tem que respeitar o que as pessoas querem ver naquela rede. As pessoas querem ver fotos bacanas. A sua marca tem que criar um caminho de publicar fotos bacanas, fotos interessantes, passar uma mensagem, contar uma história que respeite a linguagem desse meio. Tem muita gente que acha que pode simplesmente, eu conecto o meu Facebook com o meu Instagram, todo post que eu fizer no Facebook automaticamente vai para o Instagram, e aí eu estou tudo bem, já estou presente no Instagram. Erro. Entenda as características de cada um dos meios. Toda vez que vocês estiverem fazendo um post para uma marca nessa rede, lembrem-se, é uma marca, é uma rede de fotos, fotos originais. Não faça manipulações, porque vocês vão estar indo contra um movimento que trouxe todas essas pessoas até aqui. Provavelmente vocês vão estar criando um canal que não faz tão sentido, não é tão relevante, e no final do dia vocês não vão estar aproveitando todo o potencial daquela rede. Quer entender um pouco do que eu estou falando? É entender que, de um lado, você tem a linguagem da sua marca, o seu discurso de marca, a história que a sua marca tem, e, do outro lado, você tem a linguagem do Instagram. Criar um canal da sua marca no Instagram é fazer a interseção entre esses dois mundos e entender que você precisa contar as suas histórias respeitando as linguagens do Instagram. Que marca é essa aqui? O pessoal está ouvi aí? Tiffany. Por quê? Essa marca tem uma identidade. E ela está encontrando ali, nesta identidade, uma oportunidade de conseguir aproveitar aquela rede. Não está escrito Tiffany's, compre, esse é o anel tal, só na promoção, é nesse mês. Olha só, veja o pack shot da nossa marca atrás. É uma foto. Uma foto de um detalhe. Vocês não estão vendo nem a caixa inteira. Já pensou a hora que você fosse aprovar essa foto com o gestor de marca, ele falasse, não, mas ele não está valorizando o meu produto, o meu principal ativo da minha marca é a embalagem, eu preciso mostrar toda a embalagem da minha marca. Não faz sentido. Essa marca está respeitando o que é essa rede. É um detalhe, é uma foto. É isso que realmente faz sentido. Existe um criativo chamado Mark que fala algo que eu acho bem interessante. Ele fala que construir marca, fazer branding, é um desafio de você construir padrões e não de ficar repetindo a mesma mensagem. É um desafio de você encontrar uma forma de fazer uma comunicação em que a pessoa do outro lado reconheça que é você que está falando aquilo. Isso se chama um discurso original. Talvez o jeito mais fácil da gente entender como que uma marca pode explorar isso no Instagram é pensar, se a minha marca fosse tirar uma foto, que tipo de foto ela tiraria? E a partir disso é que você pode ter um conteúdo que seja relevante, com potencial engajador para essa rede.
Muito se pergunta sobre a mídia paga. Ah, eu já ouvi falar que vão começar a vender publicidade no Instagram. Como é que vai ser isso? Bom, há 2 anos isso já está sendo testado em alguns lugares do mundo. Existe uma expectativa disso vir para o Brasil em 2015. Mas posso falar a verdade para vocês? Não se preocupem com isso. Eles estão criando alguns modelos para que algumas marcas tenham a oportunidade de criar interações e um conteúdo que possa aparecer para uma comunidade que não necessariamente são os seguidores, etc. Mas ainda tem muita água para rolar nesse rio até que isso seja uma realidade para ser um desafio para o nosso dia a dia. Se preocupem em criar um canal interessante, em encontrar o seu olhar naquela marca, em descobrir se o Instagram potencialmente pode ser a rede prioritária da sua comunicação. Hoje a gente considera o Facebook como uma grande verdade. O Facebook é bacana, o Facebook é uma grande rede social. Para muitas marcas, é o lugar para elas ser o lugar principal para onde elas estarem. Mas para algumas outras delas, talvez o Instagram pode ser o centro da sua estratégia de comunicação digital. Uma outra coisa que eu acho que muita gente tem uma miopia e não enxerga na hora que está desenvolvendo uma comunicação para o Instagram é que ela fica pensando só no seu canal, na próxima foto que eu vou postar, quantas pessoas deram like, o que elas comentaram, etc. E esquecem que muitas vezes estar no Instagram é você estimular que as pessoas conversem sobre a sua marca também. Estimular que as pessoas propaguem a sua marca. Por quê? Sim, existe ali potencialmente uma comunidade que você pode criar, que são os seus fãs, e você pode estabelecer uma conversa com esses fãs. Ok, isso é interessante, mas existe a possibilidade também de você estimular que outras pessoas, muitas vezes seus fãs, outras vezes não necessariamente seus fãs, postem imagens que de alguma forma estão relacionadas à sua marca, que estabeleçam ali uma conversa com as suas micro-audiências relacionadas à sua marca e que, no final do dia, você vai conseguir ter uma exposição de marca sem necessariamente essa pessoa passar pelo canal da sua marca. Quer ver um exemplo clássico que está acontecendo aí nos últimos tempos e que cada vez mais a gente vê nos casamentos que a gente vai? Quem de vocês já foi num casamento que tinha uma plaquinha? Ah, se você quiser postar as fotos aqui do casamento, usa essa hashtag aqui para depois a gente poder consumir todo esse conteúdo. O que essas pessoas estão fazendo ali? Estimulando as pessoas a tirarem foto daquele evento e compartilhar entre si, estabelecer uma relação, estabelecer ali uma conversa. Se na sua marca você tem a oportunidade de estimular alguém a tirar uma foto interessante e relevante sobre a sua história, esta é uma forma também de você estar no Instagram, mesmo que você não tenha um canal, mesmo que não necessariamente você esteja no mundo físico. Ah, eu tenho um e-commerce, então não tem jeito de eu estimular as pessoas. Caramba, você sempre está mandando produtos na casa das pessoas. Existe um momento dessa pessoa incrível que ela recebeu um pacote na casa dela e ela vai estar feliz abrindo aquele pacote, o famoso unpacking, que você pode criar ali uma surpresinha, fazer alguma coisa, ou até mesmo fazer um estímulo literal para a pessoa compartilhar aquele momento que ela está vivendo ali. E aí você vai ter algumas centenas de pessoas vendo a sua marca e entendendo que você está fazendo um trabalho interessante e estabelecendo uma conversa sobre a sua marca. Quando a gente enxerga um pouco essa questão, o Andrew Lippman já foi citado aqui hoje de manhã, numa outra apresentação, ele fala algo super interessante que, na verdade, a propaganda é essa arte de você enxertar a história da sua marca dentro das histórias dos consumidores. E é isso. É você estimular as pessoas a conversarem sobre você. E as redes sociais acabam se transformando a plataforma mais interessante para você fazer esse trabalho. Vou mostrar um exemplo para vocês de uma marca pequena, que nem necessariamente a gente poderia chamar de marca, só para poder provocá-las no sentido de que é possível fazer uma iniciativa de Instagram para qualquer tipo de marca.
um restaurante, um cardápio, uma hashtag e uma frase. E com isso, eles criaram conversas sobre os pratos do restaurante, estimulando as pessoas a compartilhar o que elas estavam vivendo. Já é um fenômeno, quem não tira foto ali do seu prato para postar na sua rede e fazer ali uma graça com os seus seguidores. E com isso, eles vão estimulando as pessoas a tirar foto, cada vez mais fotos dos pratos. E o mais interessante de tudo, num segundo momento, eles têm a oportunidade de convidar as pessoas a verem fotos reais dos pratos reais através dessa rede, de quem está ali na dúvida do que fazer nesse cardápio. Se vocês forem estudar um pouquinho mais sobre esse case desse restaurante chamado Commodore, lá de Nova York, vocês vão ver que, por causa dessa iniciativa especificamente, eles ficaram durante 6 meses sem a possibilidade de fazer novas reservas, porque gerou tanta conversa e tanto interesse pelo restaurante que eles foram bucados ali nos próximos 6 meses especificamente. E aí eu trago talvez o último caminho, talvez um caminho para na hora que você tiver sido ali, ter conseguido conquistar aquelas duas frentes, aqueles 2 caminhos que eu falei, né, de você ter o seu próprio canal, de estimular a conversa sobre a sua marca. Talvez aqui é a hora da gente matar o chefão, é a hora que você cria os seus próprios caminhos dentro desta rede, que está extremamente relacionado com o que o Steve estava falando com vocês mais cedo. Overwhelming trend with tens of thousands, if not more, people just in New York City probably taking photos of their every single meal. Food photos are a global phenomenon. For some reason, we're obsessed with taking photos of what we eat and sharing them with our friends. Almost 1 million of them are uploaded to Instagram, Facebook, and Twitter every day by all sorts of people. Amateurs, professionals, even celebrities. Seeing this abundance of food, it's hard to imagine anyone could go hungry. Yet in the developing world, millions of children live in poverty and suffer from severe malnutrition. So with UNICEF New Zealand, we created a campaign to harness the unstoppable food photo trend and turn it into a movement that could change the world. First, we created Instagram profiles for children in need based on the identities of real children in contact with UNICEF. Then, the moment food photos were posted, we found them using common food hashtags and used the profiles to like them en masse. Being naturally curious to see who likes their photos, Instagram users would check these likes and, to their surprise, saw children who needed their help. Clicking on each child's profile revealed a unique message and encouraged them to help by following a link. This led to a microsite where they found UNICEF emergency aid items shot like typical food photos. By choosing one and making a donation, they literally turned the photo into the corresponding number of meals it would provide for a child. Then, in true food photo fashion, they selected a filter and shared it on social media. Their friends saw a food photo like they'd never seen before and realized that if saving a life was as easy as sharing a food photo, maybe they should do it too, sending an ever-perpetuating ripple throughout the social media landscape. We used a timely interruption to remind people who love food of those who don't have any, and turned their everyday behavior into a simple way to change the world, proving that food photos really can save lives. Para quem achou meio esquisito ali a legenda, que era Google Translate, eu só usei aí esse recurso para poder possibilitar que todo mundo entendesse. O que vocês viram ali foi uma forma que eles descobriram que, puxa, tem um monte de gente tirando foto de comida no Instagram e, ao mesmo tempo, existe um contraste de algumas crianças no mundo precisando de alimentos. E se a gente criasse profiles para essas crianças no Instagram e toda vez que alguém publicar uma foto de comida, que a gente consegue chegar nelas fazendo um search ali em hashtags, a gente não fazer essas crianças que a gente criou o profile curtir essa foto. Na hora que essa pessoa tiver uma enxurrada de curtidas na foto, ela vai ficar curiosa e entender, uai, o que aconteceu aqui? Quem que são essas pessoas que estão curtindo a minha foto? Que comportamento é esse que não é tão normal assim? E elas vão descobrir e se engajar dentro daquela comunicação e entender um pouco mais daquele projeto. Esse é um caminho bem interessante, talvez num nível mais avançado, mas mostrando que muitas vezes as respostas para os seus desafios de comunicação estão ali, naquela rede social ou naquele recurso tecnológico que já foi desenvolvido. É só encontrar uma maneira de conectar esses pontos de um jeito diferente. E eu escolhi terminar aqui essa discussão com vocês com uma frase do Graham Bell, afinal de contas foi ele que inventou o telefone, não é? Em que ele fala que nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz você somente até onde alguém já esteve.
um convite para vocês inovarem, um convite para vocês se familiarizarem um pouco mais com a ferramenta do Instagram e entender formas diferentes de utilizá-las em favor da sua marca. E para aqueles mais céticos que estão aqui na plateia, eu tenho certeza que tem alguns céticos falando: isso aí é interessante se eu tivesse recurso, se minha marca fosse bacana, se eu pudesse fazer alguma coisa. Eu vou fazer um desafio para vocês mostrando uma forma diferente de se utilizar o Instagram. Não por uma marca, mas por alguém bem interessante. Olha só. So today I'm going to show you how Instagram works. You may be saying, a blind guy using Instagram? Watch. The interesting thing about doing Instagram for me is that I get to take pictures of the world as it sort of goes by, or places that I go, you know, or little pictures of work or whatever, and it's a sort of fun for me. I've never had a camera before. And yes, just like the iPhone, Instagram is accessible too. Instagram. So what that means is that the iPhone will talk to me as I move my finger around the screen and tell me where I am. Tab bar home, tab bar popular, tab bar camera. So let's just get the camera up. Tab bar camera, button. And look, now on the bottom, take photo, button. That's what it will do. So we'll just take a picture of the crew. Why am I holding the phone up to my face like I can look through the thing is beyond me? But here we go. And there's our picture. So I can just run my finger across the bottom of the phone and it'll tell me what filters I have to choose from. Apply filter Amaro, button. Apply filter Rise, button. So we'll select Filters Pro 2. Apply filters Pro 2. Let's accept our picture. Accept photo, button. And now we have to put a caption on it. Caption. So now we'll just tell Siri what to write. Dictate. Here's a picture of the crew, as we shoot the Instagram video, period. Now we have to choose all the different sharing options. Toggle Twitter sharing, toggle Facebook sharing, toggle Flickr sharing, toggle Tumblr sharing, switch button, off, on, done. And here's our Instagram, look. Here's a picture of the crew as we shoot the Instagram video. Bibland Film Critic, image. I've been getting some interesting comments about these too. You know, somebody told me that one was just an orange smudge. So I took a nature shot one time and somebody said I couldn't screw up nature. I took one of myself and it was a shot up my left nostril, so it was great. Se até um cego é capaz de utilizar o Instagram, eu tenho certeza que vocês vão encontrar uma forma inovadora e diferente de encontrar o espaço da sua marca dentro dessa rede. Boa sorte para vocês e obrigado pela oportunidade.